Glória a Deus. Queridos, eu com a minha família passamos a virada do ano com a família da minha esposa lá em Paranaguá. Tudo bem corridinho, mas foi uma bênção e glória a Deus, né? Estamos aqui e vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. Eu quero compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite. Duas mensagens me inquietaram muito. A última do ano de 2020 e a primeira do ano de 2021, que é hoje. Inquietaram muito o meu coração e Deus, eu sei que Ele colocou a mensagem certa domingo passado. E hoje é uma mensagem também que Deus colocou no meu coração, que eu sei que vai mexer muito com você. Gostaria que você prestasse muita atenção, que você evitasse locomoções, levantar-se para beber água, porque nós estamos no início do ano e assim, eu entendo que é uma mensagem que vai fazer você pensar muito, vai fazer pensar muito a respeito da sua vida, da sua existência enquanto ser humano. Abra sua Bíblia em Provérbios 19, verso 21. Coloca na tela aí também, Vitor, por gentileza. Olha só. Há muitos planos, Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Vou ler novamente. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Glória a Deus por esta palavra. Feche os seus olhos por 30 segundos, sentado como você está. Papai, obrigado por estarmos aqui neste primeiro domingo do ano de 2021. Atravessamos um ano de muitas lutas, muitos embates, muitos desertos, mas podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Atravessamos as lutas e chegamos até o ano de 2021 e celebramos-te nesta noite pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, te adorando nesta noite. Pai, obrigado mais uma vez pelo grande privilégio de ministrar a tua palavra. Senhor, eu sempre digo que é um misto de grande alegria, de grande honra, mas também de grande responsabilidade. Eu conto com a graça do Senhor, com a sabedoria do alto, com a autoridade de Cristo, com a unção e o poder do Espírito Santo para este momento tão importante de reflexão na tua palavra. Portanto, Pai, que a tua bênção repouse sobre os nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desta noite será planos versus propósito. Observe que eu não disse no plural, porque propósito é singular. É singularidade que envolve o propósito de Deus. Então, nós vamos desmistificar planos e propósito à luz desse texto. E ao longo desse ano vocês vão me ouvir pregar muito sobre a sabedoria de Deus, porque mais do que nunca nós precisamos da sabedoria de Deus para enfrentarmos este tempo difícil em que vive a humanidade. Queridos, Provérbios foi escrito pelo maior sábio de todos os tempos, o grande Salomão, um homem de muita sabedoria e que adquiriu muitas riquezas, tornou-se o homem mais rico da sua época e um reino tão impactante que chamava na época a atenção dos vizinhos, tanto que a rainha de Sabá foi visitá-lo para observar e aprender com a sua sabedoria.
E ele, escrevendo o livro de Provérbios, ele então, nesse capítulo 19, verso 21, ele diz que há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é que permanecerá. Queridos, a primeira questão que nós precisamos entender é que planos são imaginações. Ou seja, se são imaginações, são projetos mentais que nós temos, que alojamos na nossa alma. E esses planos, eles podem dizer respeito às mais variadas áreas da vida. Podemos ter planos pessoais, planos familiares, planos financeiros, planos profissionais, planos ministeriais, planos espirituais, planos empreendedores, planos para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Enfim, eu poderia dar muitos exemplos, mas todo ser humano tem o direito de fazer planos, é inerente ao ser humano. Nós fazemos planos todos os dias, e principalmente na virada de um ano, nós fazemos muitos planos. E muitas pessoas, na verdade, não conseguem realizar seus planos no final de um ano, porque não aprenderam algumas questões que são fundamentais para que esses planos aconteçam, para que eles deem certos. Não vou me aprofundar nessa questão dos planos nessa noite, mas muitas pessoas, na minha experiência e segundo os meus estudos, mais de 80% das pessoas que estabelecem seus planos na virada de um ano, no início de um ano, elas não concretizam no final do ano, simplesmente por não saberem essas estratégias, esses caminhos para que realmente esses planos se tornem realidade. Mas eu quero deixar claro, neste primeiro momento, que os planos são extremamente naturais. Nós fazemos planos e devemos fazê-los, porque se nós não planejarmos a vida, nós vamos, na verdade, viver ano após ano de muitas frustrações, de muitas decepções, de muitas derrotas e de muitos fracassos, porque os planos realmente fazem parte do ser humano, e nós devemos planejar até mesmo uma viagem, o dia que vamos sair, o horário que pretendemos sair, o horário que pretendemos chegar. Eu particularmente gosto muito dessas coisas, tudo comigo eu gosto de ser planejado, eu gosto de organizar as coisas nesse sentido. Agora, juntamente com os planos, eu quero chamar a sua atenção para uma outra palavrinha que acontece. Não é muito comum nós ouvirmos essa expressão no ambiente familiar, no ambiente da igreja, ou até mesmo no ambiente profissional, mas juntamente com os planos, os seres humanos criam fantasias. Os seres humanos criam as suas fantasias juntamente com os seus planos. E fantasias, na verdade, são utopias abstratas. Para quem não sabe, a palavra utopia significa no mundo da lua. Tem gente que não tem planos, tem gente que vive no mundo da lua. Tem gente que cria suas fantasias de uma vida que não é sua. E fantasias é exatamente viver uma vida que não é sua, é imaginar uma vida que não é sua. É aquele ser humano que pensa exatamente: ah, se eu tivesse, ah, se eu pudesse, ah, se eu estivesse no lugar de A, no lugar de B, no lugar de C. Então, quem cria fantasias vive uma vida que não é sua, vive a vida de outros, e esta pessoa está sentenciada à frustração, à decepção, ao fracasso, à vergonha e à derrota. Porque as fantasias, repito, são imaginações extremamente abstratas e utópicas. Eu conheço um monte de gente que vive no mundo da lua, não reconhece a sua própria realidade e quer, na verdade, viajar, como a gente diz, viajar na maionese, porque está fugindo completamente da sua realidade. Então, uma coisa são os planos naturais, normais, que nós podemos fazer e devemos fazer. Outra coisa são as fantasias que os seres humanos criam para a sua própria vida e
essas fantasias são baseadas numa vida que não é sua, mas geralmente é a vida de alguém que esta pessoa observa, pessoa com a qual ela caminha, e viver a vida do outro nunca é interessante. Queridos, propósito, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que todas as coisas foram criadas para um propósito. Vou repetir, todas as coisas foram criadas para um propósito. E o propósito surge antes da criação. O propósito sempre surge antes da criação. Quem pensou e criou esse microfone, não criou para depois pensar no propósito. Primeiro ele pensou no propósito para depois estabelecer o propósito. Primeiro ele criou para depois estabelecer o propósito. Ou seja, o propósito desse microfone é ajudar as pessoas, numa plateia maior, a entender e a compreender e facilitar o orador. Quem pensou nesta cadeira, primeiro pensou no propósito da cadeira antes de criá-la, e depois criou para nos proporcionar conforto, mais tranquilidade e descanso durante longas ministrações. Quem pensou no ventilador e criou o ventilador, antes de criar o ventilador, pensou no seu propósito, aliviar o calor e nos trazer também conforto. Então, esses três exemplos para você entender que todas as coisas foram criadas para um propósito. Desse modo, todos os seres humanos também foram criados para um propósito, e um propósito específico. Guarde o que eu vou te dizer nesta noite. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como eu descubro o propósito de Deus para a minha vida? Ou então dizem: o meu propósito é tal. Mas entenda o que eu vou te dizer nesta noite. O seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, não é sua escolha, é uma descoberta. Não é você quem escolhe o seu propósito. Não é você quem define o seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida é uma descoberta. E essa descoberta implica em vários elementos e fatores que eu quero compartilhar com vocês ao longo desta ministração. Mas é de fundamental importância que vocês entendam que propósito não é uma escolha sua, não é uma definição particular, não é o que você quer e nem tampouco o que você imagina. É uma descoberta, e só Deus pode trazer esse entendimento, esta compreensão para os nossos corações, a fim de que cumpramos verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas. Todo ser humano, para que ele tenha uma vida com propósito, com sentido, ele precisa, primeiro, entender quais são as 5 perguntas fundamentais da vida, e precisa dar resposta a estas 5 perguntas fundamentais da vida. Eu atendo pessoas todos os dias no meu consultório, e é o que eu mais percebo no meu consultório, que as pessoas não se conhecem, falta-lhes autoconhecimento. Eu convivo com pessoas na igreja que eu pastoreio, e com pessoas de outras igrejas, inclusive com pastores. O que eu mais percebo é que muitos pastores não se conhecem, que não têm autoconhecimento. Os cristãos estão na igreja, e deixa eu te falar uma coisa: muitos não são convertidos, muitos não são convertidos de verdade. Sabe por que é que eles estão nas igrejas? E talvez tenhamos aqui alguns, ou vários. Elas estão simplesmente porque são aceitas. Porque todo ser humano, para desenvolver uma personalidade sadia, ele precisa se sentir amado e precisa se sentir aceito. Então a pessoa chega enfrentando rejeições as mais variadas da família, do trabalho,
da rua, e ela enfrentou uma série de traumas que lhe causaram rejeições ao longo de toda a sua trajetória. Aí ele chega no lugar aqui gostoso, onde todo mundo cumprimenta, onde todo mundo abraça, onde todo mundo beija, onde todo mundo diz: que bom que você veio. A pessoa se sente aceita, ela diz: é aqui que eu vou ficar. Significa que essa pessoa está convertida? Não necessariamente. Conversão implica em novo nascimento, ou em regeneração, em novo estilo de vida, em mudança de mentalidade. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas cristãs, mas elas não entendem verdadeiramente quem elas são. E deixa eu te falar agora quais são as 5 perguntas, para ver se você realmente sabe quais são as respostas. Quais são as 5 perguntas mais importantes da vida que todo ser humano deveria dar resposta? Primeiro, quem eu sou? Você sabe quem você é? Esta é uma pergunta sobre identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Mas as pessoas não sabem quem elas são. As pessoas não têm autoconhecimento, as pessoas, na verdade, não têm identidade, e é por isso que elas vivem a vida de outras pessoas. Elas querem viver a vida de outras pessoas. Não tem nenhum problema você usar uma camisa de marca quando você já sabe quem você é. Mas eu vejo muitas pessoas que se apresentam com roupas de marca, que se apresentam com os seus carrões para que sejam aceitos, porque na verdade elas não sabem quem elas são. Elas não têm identidade. Então elas querem ser aceitas pela roupa que elas vestem, pelo calçado que usam, pelo carro que elas apresentam para a sociedade, pelo cabelo modelado como apresentam, mas isso não é identidade. Quando estudamos o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A palavra imagem significa a mesma substância, a mesma essência, as mesmas características, as mesmas qualidades. Então, quando eu entendo que eu sou a imagem de Deus e que eu sou a substância do próprio Deus na terra, que eu represento Deus na terra, que eu sou um representante de Deus na terra, que Deus habita, o próprio Deus habita em mim, eu começo a entender quem eu sou. Mas as pessoas que estão na igreja não têm identidade, elas não sabem quem elas são. E eu estou falando, queridos, porque eu já tive a oportunidade de ministrar para pastores e líderes em conferências, em congressos, dentro de hotéis, ministrando exatamente sobre esse assunto para eles. E quando eu fazia uma dinâmica, eu percebia que eles não sabiam quem eram, e como muitos não sabem quem eles são. Então essa é a primeira pergunta que você precisa responder na sua vida: quem eu sou? Você sabe quem você é? Você sabe quem você é, de fato? Segunda pergunta: de onde eu vim? De onde eu vim? Na verdade, é uma pergunta que tem a ver com a fonte de onde você veio. As pessoas tentam incutir, eu passei por isso na escola, eu passei por isso na faculdade. As pessoas tentam incutir na nossa mente que nós surgimos de um processo evolutivo, que nós viemos do macaco, que nós viemos de uma ameba, que o mundo foi criado através da explosão do Big Bang. Queridos, isso nós somos ensinados nas escolas desde a tenra idade até nas universidades. Mas eu preciso entender de onde eu vim, a fonte da minha criação. Quando eu entendo de verdade, não tenho dúvidas, eu estou começando a entender um pouquinho do propósito de Deus para a minha vida. Mas tem muita gente que está dentro das igrejas e que se dizem cristãos, mas não sabem sequer a fonte, a origem, o Criador. Então tem a ver com fonte. Terceira pergunta: de onde eu vim? Aliás, desculpe, por que eu estou aqui? Essa é a terceira pergunta. Por que eu estou aqui? Aí sim, qual é a razão da sua existência? Qual é a razão da sua existência? Exatamente esta é a pergunta de um outro modo aplicado, e nós precisamos ter respostas. Quando eu perguntava para líderes, eles diziam: o meu propósito é ser pastor. O levita dizia: o meu propósito é cantar. Engano, queridos.
Quando eu falo de propósito, eu estou dizendo que você foi chamado e criado para ser a solução de Deus para um problema da humanidade. Você é a solução de Deus para algum problema da humanidade. E aí é por isso que eu digo que é uma descoberta. É você quem tem que descobrir. É você quem tem que descobrir qual é a solução que você pode oferecer para a humanidade. Isso tem a ver com propósito. E as pessoas dizem: não, eu sou pastor, eu sou intercessor, eu sou diácono. Meu irmão, não tem nada a ver. Você precisa saber a razão da sua existência. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Certa ocasião, ouvindo Mike Murdock, ele trouxe algumas expressões que eu concordo plenamente. Mecânicos trazem solução para os problemas de carros. Celulares trazem problemas, resolvem problemas de comunicação. Televisores resolvem problemas de comunicação. A internet resolve problemas de comunicação. Os carros resolvem problemas de locomoção. Então, você foi criado para algo muito maior do que você imagina. Mas as pessoas não conseguem entender. E é por isso que elas vivem esta vida às vezes medíocre, muito aquém daquelas que elas poderiam viver, porque não sabem a razão da sua existência. Tem gente que acha que está aqui simplesmente o quê? Para ganhar um dinheirinho, para pagar as suas contas, se aposentar, fazer uma hipoteca de uma casa de 30 anos, e quando você termina de pagar a sua casa, você está velhinho, aí você vai usufruir da sua casa, aí possivelmente você já não tem mais saúde. Isso é propósito de vida, meu irmão? Que propósito é esse? A vida pode ser muito melhor. A vida pode ser infinitamente melhor quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida. Um exemplo para clarear para vocês: quando a gente olha para a vida de Moisés, Moisés no início tinha um emprego. Qual era o seu emprego? Ele cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. Ele era empregado, ele cuidava de um rebanho, porque ele foi treinado no palácio e depois 40 anos treinado no deserto. E quando ele mata o egípcio e tem que fugir para o deserto de Midian, ali ele passa ao maior treinamento de Deus para a sua vida, que foi a descoberta do seu propósito. Ele cuidava de um rebanho, mas Deus então aparece na sarça ardente e diz: ei Moisés, o meu propósito para você é que você livre Israel, que está como escravo lá no Egito. Então você tem que entender esse propósito de Deus para a sua vida. Então, na verdade, o emprego de Moisés foi um treinamento para o seu propósito. O emprego de Moisés foi um treinamento para o seu propósito. Então, quando você entende o seu propósito, as coisas ficam mais leves para você. Porque o propósito a gente realiza com leveza, a gente realiza com prazer, a gente realiza com alegria. A gente se cansa fisicamente, mas a gente não perde a intensidade para cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Propósito, na verdade, é uma ideia central permanente que você tem que ter na sua mente. E isso te ajuda muito ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. A quarta pergunta: o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Porque propósito é sempre com o objetivo de ajudar pessoas. Se você acha que o teu propósito é particular, é egocêntrico, isso não é propósito. Isso é mero individualismo. Isso é uma prerrogativa da sua arrogância, da sua prepotência. Porque todo propósito tem como objetivo compartilhar e abençoar muitas pessoas, nunca apenas individualmente. O meu propósito de vida é sempre compartilhar e abençoar pessoas das mais variadas maneiras. Mas quando a gente faz essa pergunta, o que eu posso fazer? Na verdade, eu tenho que pensar nas minhas habilidades. Então eu quero que você pense quais são as suas habilidades nessa noite. Tem muita gente que não consegue enxergar dentro de si habilidades, que passa a vida toda e não consegue descobrir habilidades, se enxerga sempre como alguém incompetente, como alguém inapto para determinadas situações. Gente que não consegue desenvolver habilidades e não consegue perceber o seu potencial.
E o potencial, queridos, na verdade, eu gosto muito de ilustrar com uma semente de melancia. Imagine na minha mão uma semente de melancia, e você olha para ela, você não enxerga, mas ela tem um potencial invisível. Ela tem um potencial invisível para se multiplicar em muitas outras melancias. O que ela precisa é ser plantada. Então todos nós temos um potencial oculto, um potencial escondido. A grande questão é que muitas pessoas não descobrem, passam a vida toda e não descobrem o seu potencial, não descobrem quais são as suas habilidades. E elas passam a vida toda e não conseguem oferecer nada para o próximo, não conseguem melhorar a vida dos seres humanos em absolutamente nada. Por quê? Elas não conseguem responder essa pergunta: o que eu posso fazer? Ou seja, na verdade, as pessoas estão sempre abaixo da linha da média, porque elas não conseguem responder essas perguntas que têm muito a ver com o propósito. E a quinta e última pergunta é: para onde eu vou? Ou para onde eu irei? Gente, preste atenção no que eu vou te falar. Vocês acham que Deus nos criou simplesmente para ficarmos aqui neste mundo, vivermos e morrermos? Myles Munroe, já falecido, ele dizia uma coisa muito interessante, que era o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida não é morrer, gente, mas é viver sem propósito. Porque se você viver sem propósito, na verdade você já morreu, só está aguardando o dia de deitar e ir para o cemitério. Essa é uma vida sem propósito, sem sentido, é uma vida vazia. Então a nossa vida tem um destino. Agora, você tem que entender que a partir do momento que você descobre o seu propósito, até alcançar o seu destino, tem um processo. Tem um processo. O problema é que as pessoas acham: descobri o meu propósito e as coisas vão acontecer da noite para o dia. Engano seu. Tem um processo, meu querido. Tem um processo. Observe a história de José. José tem a revelação do seu propósito aos 17 anos. Aos 17 anos ele tem a revelação do seu propósito. Ele tem o sonho em que a lua e as estrelas se encurvavam diante dele, e ele começa a perceber alguma coisa, que Deus havia chamado ele para um propósito. Mas o processo foi árduo na vida de José. Ele foi invejado pelos seus próprios irmãos, foi lançado numa cova, foi vendido para uma companhia de ismaelitas, foi para a casa do Potifar, achando que tinha uma vida melhor lá. A sua mulher lançou sobre ele uma calúnia, ele foi preso. Olha que coisa maluca. Olha o processo. Olha o processo que José experimentou ao longo da sua vida, entre a descoberta do propósito e o seu destino. Então eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: Deus tem estabelecido um destino para você, um destino maravilhoso, um destino de bênçãos, um destino de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas alegrias. Mas você tem que passar por esses processos, e não temos como fugir desses processos, queridos. Não temos como fugir desses processos. Tem muita gente que quer fugir dos processos, e aí comete erros, equívocos, e na verdade acaba naufragando nos mares escuros da vida, ou se perdendo em seus desertos existenciais e de um modo geral. Então nós precisamos entender que há um processo, e esse processo ele precisa ser vencido. Lá no capítulo 45, depois que José enfrenta todas aquelas situações, aí ele diz para os irmãos: fiquem tranquilos, porque não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que me mandou, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, que era abençoar vidas, abençoar nações. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, vocês acham que se Deus tivesse mostrado o processo pelo qual José ia passar, ele ia aceitar? Rapaz, com certeza ele ia dizer não. Se eu tivesse revelação prematura de todos os processos pelos quais eu já passei na minha vida, para Deus me colocar onde ele já me colocou e me levar em lugares onde ele já me levou, meu irmão, eu seria o primeiro a dizer: Deus, deixa para lá esse negócio, eis-me aqui, envia o Alessandro.
Senhor, eis-me aqui, envia o Fábio. Por quê? Se a gente soubesse, ou se a gente souber do processo, meu irmão, nós vamos trilhar caminhos tortuosos. Então Deus não nos permite saber os processos exatamente para nos preservar. E foi em todo esse processo pelo qual José passou para ele entender o seu propósito de vida. Então eu sei que muita gente aqui está passando por processo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu, irmão. Não adianta, o Fábio tem o dele, eu tenho o meu, a Ana Luísa tem o dela. Cada um tem o seu processo, e você tem que viver os processos para você alcançar o destino que Deus tem para você. Mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e dizer que o destino que Deus reserva para os seus filhos é sempre um destino de bênçãos, um destino de vitórias, de conquistas para o seu louvor e para a sua glória. E eu quero crer, queridos, que o destino que Deus tem para você que está aqui nesta noite me ouvindo é um destino abençoado, e que você vai abençoar muitas pessoas para a glória de Deus Pai. Agora deixa eu te fazer entender algumas coisas ainda à luz desse versículo. Porque o texto diz o propósito do Senhor, não diz propósitos, repito, mas singularidade. Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tem um propósito para a sua vida. E cabe a mim entender e buscar a revelação, o clarear diário desse propósito, tá? Então, por favor, preste atenção no que eu vou te ensinar nessa noite. Propósitos são mais importantes que planos. Propósito é mais importante que planos. Eu aprendi que Deus não está nem um pouco interessado nos meus planos. Deus está interessado em cumprir o seu propósito na minha vida. A gente faz planos, mas Deus não está nem um pouquinho interessado nos teus planos. Tudo o que Ele quer é cumprir o seu grandioso propósito na sua vida. E dessa forma o nome dele vai ser glorificado, como foi glorificado através da vida de José, da vida de Moisés, de Daniel e de muitos outros, da vida de Abraão. Meu irmão, o problema é que a gente não quer sair da zona de conforto. Quando Deus chamou Abraão, ele era um homem rico, muito abastado, e Deus falou assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para um propósito que eu vou te mostrar. Ele podia dizer: mas Senhor, já sou rico, estou na zona de conforto, estou de boa aqui. Mas ele obedeceu. Então propósito implica em obediência, querido. Você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida em 2021 e durante toda a década e durante toda a sua existência? Propósito implica em obediência. Em muitos momentos de luta, está aqui minha esposa, minha filha, que sabe, muitas vezes já disse: vou largar esse negócio, não tem por que falar, viver com isso, passar por isso. Mas aí quando o propósito de Deus, propósito implica em obediência. E quando você entende o propósito e obedece, meu irmão, não estou dizendo que você não vai ter lutas, que você não vai ter crises, que você não vai ver intempéries, que você não vai enfrentar tempestades, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, o propósito é mais importante que planos, tá? A gente pode fazer planos, mas antes de fazer planos, consulte aquele que te criou. Porque oração é consultar aquele que já viu o teu futuro. Ele já viu o meu futuro, ele já viu o meu amanhã, ele já viu o meu final de 2021, é ele quem sabe. Então quando eu quero saber de alguma coisa, com quem eu falo? Com aquele que já viu o meu futuro. Com aquele que já viu o meu futuro. E se ele disser vai, eu vou. Se ele disser fica, eu fico. Se ele disser para, eu paro. Irmão, repito, o propósito implica em obediência. Mas Deus não está nem um pouquinho preocupado com os teus planos, não. Segundo, propósitos são mais poderosos que planos. Por quê? Porque propósito vem antes de planos. Lembram-se que eu dei exemplos aqui? Quem criou a cadeira primeiro pensou no propósito.
Então, quando Deus, antes de Deus te criar, Ele pensou no propósito pelo qual Ele ia te criar. E aí, Myles Monroe dizia o seguinte, né? Deus se reuniu com Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, e disse assim: vamos criar o Fábio. E aí, Ele criou o Fábio, mas Ele já criou com um destino, Ele já criou com um propósito. Primeiro Ele cria para depois começar. Primeiro Ele termina a criação para depois começar o seu propósito. Então, quando Deus pensou em você, você não é produto do acaso. Ah, pastor, mas eu sou produto de um aborto, minha mãe nem queria que eu nascesse, olha, o senhor não sabe como foi a minha situação, eu quase morri, tenho muitos traumas. Não me importa, o que eu quero te dizer é que você não é produto do acaso. Se você está aqui, é porque Deus te criou, Ele tem um propósito na tua vida, e se você obedecer, Ele vai cumprir esse propósito, e o inferno não vai poder te parar, os demônios não vão poder bloquear os teus caminhos, o inferno todo reunido não vai poder te paralisar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, maior é aquele que nos criou. Bendito seja o nosso Deus, e o propósito de Deus permanecerá sempre. O propósito do Senhor permanecerá sempre. Guarde isso, o propósito de Deus vai permanecer sempre na tua vida. Olha que coisa fantástica. Às vezes a gente até tenta fugir, como eu disse para vocês, não sou eu não. Lembra-se do Jonas? Jonas tentou fugir. Senhor, vou pregar para esse povo aqui não, chega. Ele enfrentou uma tempestade, foi parar no ventre de um grande peixe e foi lançado na praia. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até tentar fugir do propósito de Deus. Tem duas coisas que o diabo faz para atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Primeiro, ele tenta retardar com as tuas desobediências, com as tuas quedas, com os teus deslizes. Ele tenta retardar. Mas quando você está bem, quando você está equilibrado, o que ele tenta fazer? Ele tenta acelerar. Ele tenta te colocar à frente. Não quer saber de uma coisa? Né? Isso acontece muitas vezes, alguém recebe uma palavra profética, puxa, fulano entregou uma palavra profética, que eu sou missionário, pastor, olha, sinto muito, mas eu estou indo agora pregar em tal lugar. Então as pessoas não entendem. Isso é para quem tem discernimento e conhecimento da palavra. O diabo tenta retardar, e quando ele não consegue, ele tenta acelerar o teu propósito. E quando a gente tenta desobedecer a Deus, meu irmão, você vai passar por tempestades fortíssimas, mas mesmo assim, nem que Deus tenha que te colocar no ventre de um peixe. Eu sempre digo, quando você não vai de barco, você vai de peixe, mas você tem que ir. Quando você não vai de barco, você vai de peixe, mas você tem que ir. Vai de barco, irmão, é mais leve. Vai de barco, irmã, é mais leve. Porque ir de peixe, enfrentar todo aquele organismo do peixe, e mesmo assim, indo de peixe, Deus vai mandar o peixe te vomitar para o propósito dele. Deus vai mandar o peixe te vomitar para o propósito que ele tem na tua vida. E tem gente aqui nessa noite que vai ter que ser vomitada para o propósito, porque ainda não entendeu. Xarabacantarabaxori cantarabaxé. Tem gente que vai ter que ser vomitado, porque está na tempestade, está na luta, está na crise, mas ainda não entendeu. Vai ter que ser vomitado. Vai sofrer mais um pouquinho para entender o propósito de Deus. Porque propósito é mais poderoso do que planos. Há muitos planos no coração do homem. Provérbios 16:1. Mas do Senhor vem a resposta. O problema é que os cristãos de hoje não querem mais consultar a Deus. Eu pensei, eu acho. Meu irmão, tu não pensa nada, tu não acha nada. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os seus pensamentos. Tu não tem que achar nada. Quem tem que achar e já achou é o Deus Todo-Poderoso. Ele já te achou, Ele já te encontrou, e Ele tem um propósito na tua vida. Terceiro, propósitos vêm antes e já foram estabelecidos por Deus. Agora, para terminar, eu vou te dizer 3 coisas. Você tem 3 opções, Alessandro.
quanto ao propósito. Igreja do Senhor, vocês têm 3 opções quanto ao propósito de Deus. Pastor, mas você disse que o propósito é uma descoberta, que eu tenho que cumprir o propósito. Agora você vai me dar 3 opções. Mesmo assim eu vou te dar 3 opções e bíblicas que você pode trabalhar com o propósito de Deus. Primeira opção, Rafael: brincar com o propósito de Deus. Pastor, mas como assim? Escuta o que eu vou te falar. Juízes, capítulo 14 ao 16. Deus levanta um homem com um propósito, Sansão, como juiz em Israel, para livrar Israel da mão dos filisteus. Ele foi chamado como príncipe, como juiz, um homem forte, valente, com a força dada pelo Espírito Santo, que arrastava o portão de uma cidade nas suas costas. Matou 1000 homens com a queixada de um animal. Mas ele começou a brincar com o propósito. Começou a brincar com o propósito com uma mulher chamada Dalila. Onde está a tua força? Me amarra com tantas cordas. Pô, você está brincando comigo? Agora me amarra com tanta. Brincou com o propósito. Como acabou a vida de Sansão? Envergonhado, motivo de chacota, como escravo, movendo o moinho dos filisteus e os filisteus zombando dele. Mas é uma opção. Você quer brincar com o propósito? Tem muitos cristãos brincando com o propósito de Deus. Segunda opção, você pode abortar o propósito. Pastor, é possível abortar o propósito? É possível abortar o propósito. Eu vou te contar a história. 1 Samuel capítulo 16. Um homem chamado Saul, rei de Israel. E reitero que Saul não foi um homem colocado pelos homens, como muitos pregadores dizem. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. E ele era rei de Israel. E aí Deus deu uma ordem para ele. Eu disse que propósito implica em obediência. E Deus disse para ele o seguinte: Saul, me lembrei que quando o meu povo estava saindo lá do Egito, os amalequitas se opuseram no caminho. Então agora você vai lá, mata todos os amalequitas e o seu rei chamado Agag e todas as suas ovelhas. O que o Saul fez? Daqui a pouco chega o profeta Samuel e diz assim: que barulho é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Que mugido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Senhor, então eu poupei Agag e também o melhor das ovelhas. Eu pensei em pegar essas ovelhas e oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí Deus diz para ele assim: porventura eu tenho mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Porventura eu tenho prazer mais em sacrifícios do que em obediência? A partir de hoje, Saul, eu rasgo o teu reino, eu tomo o teu reino, eu tomo a tua posição, eu tomo o teu ministério, eu tomo. Acabou para você, eu estou rasgando o teu reino. Tem muita gente abortando o propósito de Deus. Tem muita gente abortando o propósito de Deus, porque insiste numa desobediência sem limites, impensada, e vai abortando o propósito de Deus. E queridos, eu tenho que dizer para vocês, como líder espiritual e pastor de vocês, às vezes alguém me diz assim: pastor, eu estou passando por isso. E está claro, não estou dizendo que toda luta é consequência de desobediência. Não, todos nós estamos sujeitos a uma enfermidade, alguma coisa, a um desemprego, alguma coisa. Agora, eu procuro discernir o processo ou os processos, porque às vezes eu entendo que alguém está passando por um processo e eu não tenho como interferir naquele processo. Eu, como homem, como profeta de Deus, eu tenho que entender e deixar aquela pessoa passar pelo processo, porque ela está no rumo do seu destino, ela está na caminhada, na jornada rumo ao seu destino. Pastor, e qual é a terceira opção? O senhor disse que teria 3. Eu tenho a terceira. Você pode brincar com o propósito, abortar o propósito, e terceiro, você pode cumprir o seu propósito. Você pode cumprir o seu propósito. José cumpriu o seu propósito, sofreu, chorou, chorava tão alto que a
casa do faraó poderia ouvi-lo, de tanta amargura que ele tinha no seu coração, de tanta angústia que ele tinha no seu coração. Diz a Bíblia que ele chorou. Você encontra na Bíblia José chorando pelo menos 7 vezes ao longo de toda a sua história. Eu já vi muito pregador dizer: porque o José não teve angústia, não teve. Meu irmão, brincadeira de quem não estuda a palavra. Ele chorou pelo menos 7 vezes ao longo de todo esse processo, mas ele saiu rumo ao seu propósito, e ele se tornou exatamente aquilo para o qual Deus havia lhe determinado. Ele se tornou o governador do Egito, ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, e ele governou a casa do faraó, e toda a sua casa e toda a vizinhança vinham comprar pão e vinham comprar trigo da mão do José, porque ele havia cumprido o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus levante nessa noite uma igreja poderosa no propósito, uma igreja forte no propósito, uma igreja que entenda o seu propósito, uma igreja que ensina o seu propósito, uma geração que busca a revelação do propósito, uma igreja que obedeça ao propósito, uma igreja que viva o propósito, uma igreja que tenha santidade quanto ao propósito, uma igreja que tenha uma jornada de comprometimento com o propósito de Deus. Enfim, uma igreja forte, abençoada, que siga o propósito de Deus. E dessa forma eu te asseguro, o destino que Deus tem para você é lindo, é lindo, é lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Se você crê, recebe essa palavra profética nesse primeiro domingo do ano, para a glória de Deus Pai. Quantos querem cumprir o propósito aqui nesta noite? Acho que alguns não entenderam. Vou dar mais uma chance para você. Quem quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida, levante a sua mão. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Enquanto eles vão cantar uma canção, eu quero que você olhe para dentro de você agora. Feche os seus olhos durante 2 minutinhos. Olhe para dentro de você agora. Que ponto você está? Você tem noção do propósito de Deus para a sua vida? Você tem noção do propósito de Deus para a tua vida? Para que Ele te chamou de verdade? Você está brincando com o propósito, pensando em abortar o propósito? Não é fácil. O processo não é fácil, mas vale a pena cumprir o propósito de Deus. Quero que você adore a Deus. Ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você não está só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Ele quer falar ao teu coração nesta noite através da música. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Às vezes nosso coração é teimoso demais. Depender é como viver perigosa
nossa mente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Você pode adorar, irmão. Você tem liberdade aqui. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma triste tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, Senhor. Não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Ele sempre está ao nosso lado. Segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Levante suas mãos, igreja do Senhor.
E se eu chorar, toda lágrima enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Aquieta a alma da tua igreja, aquieta a alma do teu Faz meu povo. coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, adore ao Senhor, adore. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Tudo que você precisa está nele. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aplauda o Senhor bem forte.